Direto dos estúdios da NT aqui em São José do Rio Preto hoje, no podcast da Lavip, nós temos uma pessoa que eu gosto tanto, eu já conheço ela já tem uns 15 anos, Luciana Sestes de Freitas. Bem-vinda, Luciana, muito feliz que você está aqui com a gente hoje nesse projeto, que eu já devia ter te entrevistado, mas hoje eu tirei ela da cama tão cedo, né, para a gente conversar. Muito bom dia, eu fiquei super feliz que você veio. E queria dividir um pouquinho com os nossos leitores, nossos seguidores, um pouquinho da sua história. E nada planejado, nós não seguimos um roteiro de perguntas, vamos deixando, levando com o coração, que foi como a gente se conheceu, né, Lu? É verdade, né, Milton? A satisfação é toda minha, o prazer é todo meu. Poder estar aqui mais uma vez junto com a Lavip, uma história de tantos anos, né? A minha história, a história do Renato, meu marido, cirurgião plástico, se mistura com a da Lavip, porque nesses 15 anos a gente sempre esteve envolvido de alguma forma, e vocês conosco, seja profissionalmente, seja na vida íntima, que vocês participam há tantos anos, e é realmente um prazer para a gente ter vocês na nossa vida. Eu também. Olha, eu te acho uma pessoa, você e o Renato, vocês sabem quanto são especiais para mim, mas eu te acho uma pessoa tão linda, você está sempre nos meus projetos, meus pensamentos, no meu coração, e eu acho que quando a gente conhece as pessoas e isso faz tão bem, eu acho que se existe uma passagem que um dia a gente faça na vida, você é uma dessas pessoas luzes, assim, que eu levo com todo o meu coração, todo o meu carinho, independente de você estar na Lavip ou não. Eu te admiro muito, muito mesmo, tá? Pela mãe que você é, pela esposa, pela profissional. Eu me lembro de um dia, logo que eu conheci o consultório seu, que era na Avenida Francisco Chagas, e era tão pequenininho, e hoje vocês são tão imensos, né, na clínica e tudo. Você me disse que o segredo de você conseguir fazer tudo, que você não perdia tempo com coisas que não agregassem coisas boas à sua vida. Continua assim? Sim, realmente, esse é um segredo. E eu fico muito feliz de você me ver dessa forma. Eu procuro estar sempre ocupando a cabeça com coisas que eu possa ou melhorar a minha vida ou a de alguém que está comigo, de forma que eu possa ter muito pouco tempo, porque é muito pouco tempo para poder me dedicar ao que não é útil, que não é crescimento assim pessoal, né? E de todas as formas. Por exemplo, hoje de manhã meu filho me pediu para procurar uma passagem para um amigo dele para viajar junto. Eu me sinto útil fazendo bem, fazendo alguma coisa por alguém sempre. Então, para mim, isso não é perder tempo. E essas coisinhas do dia a dia vão ocupando tanto o meu tempo e a minha cabeça e a minha energia que faz com que as pessoas talvez me vejam assim como você tem visto. Sim. Lu, eu admiro a sua força de vontade. E você se formou em duas faculdades praticamente de forma paralela, né? Você fez odontologia e enfermagem. Você foi a primeira enfermeira do Brasil a pertencer a uma categoria internacional ligada à cirurgia plástica, né? Você poderia falar um pouquinho dessa sua ligação com a área da saúde? Sim, é verdade, Milton. Eu fiz as duas faculdades concomitantemente, né? Acabei cursando, entrei primeiro na odontologia, quando eu tinha cursado um ano de odontologia, decidi fazer enfermagem, até por um motivo financeiro da minha família, porque a enfermagem era estadual ali na FAMERP, mas depois consegui uma bolsa de estudos e com trabalho no mesmo tempo, consegui terminar as duas faculdades e depois resolvi seguir as duas carreiras, porque me apaixonei por ambas. Né? Tanto a odontologia quanto a enfermagem são muito estimulantes para a gente que gosta de ajudar, para a gente que gosta do ser humano. O que me encanta é o ser humano. Trabalhar com gente, poder melhorar a vida das pessoas, ver o sorriso das pessoas. E isso é meu maior... Quando se tem um pagamento, quando a gente fala de... o que são os honorários? São as honras recebidas pela profissão. E o que me honra, a honra que eu recebo realmente é essa satisfação do ser humano. Isso para mim era tão motivante que eu não consegui parar nem a enfermagem nem a odontologia até hoje. Depois a gente vai falar de um novo projeto nosso aí com a vinda da vinícola da minha família para cá, mas mesmo assim eu continuo atuando na enfermagem à tarde, trabalhando com o Renato nesse crescimento profissional, na odontologia de manhã, com horários mais reduzidos, mas continuo. E a Sociedade Americana de Enfermagem e Cirurgia Plástica foi um reconhecimento, uma prova que a gente presta. Precisa ter mestrado e doutorado, coisa que eu já havia feito previamente, para poder participar dessa prova. E uma vez que você
se submete a essa prova e é aprovado, você faz parte de um hall de enfermeiras no mundo que discutem assuntos referentes à cirurgia plástica para poder participar do crescimento da cirurgia plástica no mundo. Isso é muito legal, porque a gente pode agregar todo esse conhecimento à clínica que a gente tem e ao trabalho do Renato, que é lindo. Sim. Você está sempre com um astral muito bom, eu noto. Eu não consigo te imaginar nervosa. Dizem que você, às vezes, fica nervosa em casa, mas você é rigorosa, seria isso, né? Com os filhos. Você cobra muito deles nessa questão de aprendizado, de tudo. Sim, Milton, cobro muito. Eu sou muito exigente. Não só com os filhos, comigo, Sim. com meu marido. E esse nível de exigência, esse critério de qualidade, essa busca pela excelência, começou desde pequena. Eu era filha mais nova dos meus pais e via meus irmãos mais velhos sofrendo algumas consequências das atitudes dele. Eu me cobrava muito para não fazer como eles, de forma que eu não precisasse levar aquelas broncas. Sim. E essa exigência cresceu comigo. Então, hoje eu sou uma pessoa muito feliz, muito animada, muito alegre, mas sempre muito exigente com meus filhos, com meu marido, com meus critérios profissionais, a qualidade da clínica, com os meus funcionários, de forma que a gente possa oferecer para as pessoas que confiam na gente o melhor que a gente pode oferecer. E também, ao mesmo tempo, você sempre foi uma pessoa muito leve com eles, né? Eu me lembro de uma história que uma vez eu vi, que você, quando a Maria Tereza, que hoje tem 13 anos... 13. Quando ela já era bebê e você passeava com ela de carro, você colocava músicas que você gostava para ela ouvir. Sim. E ela cresceu ouvindo MPB, e ela gosta de MPB, né? A Maria Tereza ama música. O Heitor ama música. O Heitor, por conta desse convívio musical dentro da minha família toda, que sempre ouve música, tem um irmão que é músico, e eles adquiriram esse gosto musical. O Heitor hoje ele é multi-instrumentista, ele toca violão, guitarra, piano, bateria, formado em bateria também. A Maria Tereza faz piano, o Otávio saxofone. Então a música sempre fez parte do dia a dia da minha família, de forma que eu pudesse apresentá-los uma qualidade musical sempre voltada para a cultura, voltada para o que tem de melhor dentro da música, e tentei livrá-los dessa parte vulgar que a música popular brasileira tem se aproximado, sabe? Sim. Que é lógico que o mundo já iria apresentar. E foi muito interessante, porque a semana passada o Heitor ouviu o Ray Charles e olhou para mim e falou: mãe, você nunca me apresentou isso. Falei: meu filho, mas eu ainda não tive tanto interesse por ele. Desculpa não ter te apresentado. É lindo isso. Lindo. Lu, você, essa parte cultural, eu te admiro muito. Você é de uma família italiana, logo a gente vai falar a respeito disso. Mas eu queria saber mais alguns detalhes. Você é esposa de um cirurgião plástico muito famoso. O Renato hoje é uma referência que a gente sente tanto orgulho. Ele opera com muito critério e vem gente do Brasil todo fazer cirurgia com ele, já até do exterior, né? Sim, bastante. Eu queria saber qual o peso que isso tem. Como que você lida com isso? Há de se levar em conta que na história da cirurgia plástica do Brasil... eu não sei, eu noto que muitos cirurgiões têm sempre uma esposa muito bonita, e como você se cobra muito essa coisa da exuberância, além disso, de que você tem que tratar sempre as pacientes, os pacientes estão bem? Também, né? Milton, eu cobro muito mais essa questão da qualidade do atendimento. Eu não tenho muito foco na beleza, assim, não. Inclusive... quando eu me comparo com outras mulheres de cirurgião plástico, principalmente em congresso, em nível nacional, internacional, a gente vê beldades assim desfilando, e a gente brinca, inclusive, que os cirurgiões plásticos vão envelhecendo e as mulheres não, porque elas vão, né, se cuidando muito, enfim. Isso nunca foi uma preocupação. Eu acho que a alegria, tratar bem as pessoas, o sorriso, isso rejuvenesce e tem uma beleza particular que mimetiza, ou até, não posso dizer mimetiza, mas ela sobressai a toda essa beleza corporal. E a gente, com a idade, vai aprendendo alguns truques para se fazer mais bonito, se colocar mais bonito, independente da posição das mamas, da flacidez do abdômen. Mas, realmente, o Renato se tornou, hoje, uma referência em cirurgia plástica. Ele, agora em maio, recebe um prêmio latino-americano
de cirurgia plástica. Foi uma surpresa para a gente também, porque é um critério que eles utilizaram, é a idade do cirurgião plástico. Ele tem que ter mais de 10 anos trabalhando, não ter processos, não ter índice de rejeição na internet. E é um prêmio que a gente vai receber lá no Clube Sírio, em São Paulo, e depois no Panamá. Uma referência muito grande assim dentro da cirurgia plástica, e a gente, sendo do interior, foi uma surpresa não pela qualidade técnica do Renato, porque hoje ele opera em torno de 80, 90 cirurgias mês. Então precisa de um preparo físico, precisa de uma clínica que possa estar adaptada e esquematizada para poder fazer toda essa logística dessa circulação de pacientes. Essa é a minha maior preocupação. Recebendo os pacientes com alegria, com verdade, sendo honesto, tendo empatia, o altruísmo colocado na profissão, isso faz com que esse paciente se aproxime da gente de tal forma que a beleza da esposa do cirurgião é secundária. Me diga uma coisa, você, né, nessa questão de crescimento, vocês nesses 10 últimos anos, Sim. mais, né, um pouco mais, vocês cresceram muito, como pessoas, como profissionais, pelo reconhecimento. Como é manter, digamos assim, o emocional, a sanidade até, a vaidade, de você não se deslumbrar com as coisas. Você continua a mesma, você tem as mesmas secretárias, você continua a mesma luta. Como que é isso? Mesmo passando por um período de pandemia, mesmo passando por tantas coisas, como é manter essa linearidade assim, emocional e mental? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas é verdade. Eu tenho secretárias de 21 anos, de 15 anos, são pessoas que caminham comigo na minha vida e que já entenderam o meu modo de trabalhar. E existe um amor ali dentro que a gente troca, uma energia onde um está pelo outro e elas entendem isso. E eu acho que quando você trabalha com propósito, a diferença de se trabalhar por dinheiro e por propósito é muito diferente, né, Milton? Quando você trabalha, você tem um propósito na tua vida, é a diferença, como a gente conversou outro dia sobre a Apple e a Microsoft, a Apple e a Samsung. Sim. A Apple sabia o porquê ela estava fazendo, era o porquê de estar fazendo, não o quê. Porque fazer cirurgia plástica, nós temos 80 cirurgiões plásticos em Rio Preto. Como fazer cirurgia plástica, hoje em dia tem cursos para o Brasil inteiro. Mas o porquê você desejou aquilo, por que você trabalha com aquilo, que é a transformação da vida das pessoas, é levar o melhor para as pessoas, é estar entrando na vida das pessoas de forma que você possa entender que aquilo vai resultar num benefício para a família, para os filhos, para a qualidade de vida, para o trabalho daquela pessoa e se sentir tão grande dentro da vida dela que você não precisa de mais nada. Então a gente não precisa de holofote, não precisa de luzes na sociedade. Eu até me emociono falando isso, porque a gente trabalha com muita verdade. Quando eu vejo essas pessoas chegando até a gente, agradecendo, ou fazendo um post, ou trazendo um presentinho para a gente na clínica e relatando o quanto foi gratificante, o quanto modificou a vida delas, eu vejo que não é preço dentro de cirurgia plástica, é valor, não é trabalho, é propósito. São outras palavras que direcionam a nossa vida. Sim. E fazem com que tudo tenha um significado muito grande, assim. Quando você, por exemplo, o Renato nunca me perguntou quanto ele ganha. É uma relação de confiança tão grande que ele sabe que ele pode contar comigo. Sim. E que ele sabe que eu faço o que é justo. Sim. Dentro do trabalho dele. Então é muito lindo isso, quando você tem a confiança do teu marido, tem a confiança dos teus pacientes, a gente trabalha com leveza. E acho que isso tem feito a nossa história seguir nesse rumo que você tem visto aí. Sim. Você tem muito motivo para brindar, né? E aí você sempre gostou também muito de vinho e sua família italiana. Eu gosto muito desses teus valores, acho bonito, lindo essa sua relação familiar, entendeu? Você com a sua família, com a sua história, o resgate dessas coisas, da trajetória da tua família. Acho lindo. Uma vez eu fui na sua casa e vi que você tem várias coisas que pertencentes aos seus avós, que você guarda ali, né? E sim, expõe em decoração, né? Me fala um pouquinho como que foi sua infância, essa ligação. O que é ser descendente de um imigrante italiano? Isso tem é muito gratificante, porque a imigração italiana no Brasil trouxe muito mais do que o trabalho, que veio para preencher o que a gente precisava de mão de obra. Mas trouxe a cultura, trouxe a educação, trouxe essa parte social
da colonização, de estar junto, de dividir o prato, de fazer a comida em conjunto. E eu vivi muito isso dentro da minha família, onde as panelas eram enormes e a gente partilhava. E sempre chegava mais um para sentar conosco. E a minha avó, com 12 filhos, meu pai era o 12º, tanto eu sou a última neta da minha avó, né? E eu sempre tive no meu coração a certeza de que nós não herdamos só dos nossos avós a cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor da pele, mas vem muito mais na nossa transgeracionalidade do que isso. Vem toda a carga emocional, a carga de coragem, a carga de força que eles trazem para a gente. Então, atravessar um oceano em busca de um novo horizonte, de uma nova expectativa de vida para a família, tentando trazer o melhor para a família, era uma coisa de muita coragem, de muita bravura, como se diz o italiano. Eu acho que essa coragem da minha avó, essa força que ela traz, eu herdo dela e tento colocar em prática, honrando meus avós e agradecendo tudo isso através do meu trabalho e através da continuidade do trabalho deles na Itália, aqui no Brasil. Então, quando eu olho para trás e vejo que a minha avó começou lá na Itália trabalhando com essa parte de cultivo artesanal da uva, e hoje a Vinharosa, o lugar onde ela cresceu, onde ela nasceu, onde ela se desenvolveu, se torna uma vinícola grande e potente como é a Vinharosa na Itália, eu me sinto tão envolvida com isso que, para mim, é uma questão de propósito também, e trazer a Vinharosa para o Brasil. Trouxe para o Brasil, né? Sim, há poucos meses, né? Sim, agora no dia 7 de junho nós fizemos o lançamento ali no Palácio Tangará, em São Paulo, uma vinícola centenária, uma vinícola que fica nas colinas do Prosecco, na região do Vêneto, onde a Unesco determina como Patrimônio da Humanidade em 2019, e que toma uma nova proporção, porque é um vinho lá nessa região, para você ter noção, nasce a primeira escola de enologia do mundo em Conegliano. Então, a primeira escola onde se estuda vinho está dentro dessa região. Você imagina o quanto essa região ela é potente de conhecimento raízes, enológico, né? E ela se desenvolve depois da guerra com muito sofrimento, sabe? Os vinhos ali que vinham crescendo e se desenvolvendo dão um passo para trás grande. E hoje eu vejo o Prosecco, porque o Prosecco é o nosso produto oficial na vinícola, né? A gente está nas colinas do Prosecco, semelhante à Revolução Industrial, onde ele ganha uma nova força, ele tem uma nova estrutura e ele vem para modificar o consumo de vinho no mundo. O vinho deixa de ser aquele vinho pesado, de barrica, feito na madeira, para ser um vinho sustentável, leve. E tudo isso me chamou a atenção quando eu pensei, nossa, é isso que eu quero trabalhar. Uma coisa que seja sustentável, que pense no planeta, que tenha tudo a ver comigo, porque tem meus avós, tem minha família ligada, e que tem muita qualidade. Daí a gente trouxe a Vinharosa para o Brasil e está sendo um prazer imenso. Eu ouvi dizer que já está entre os 4 produtos recebidos nessa área pelo Brasil de maior expressividade. Hoje, o Prosecco esbarra numa questão cultural, onde todo o Brasil vinha provando de um Prosecco que não era Prosecco, porque o Prosecco só pode chamar Prosecco se for feito nessa região. E tem um selinho que o consórcio Prosecco fornece para cada garrafa, onde só pode chamar Prosecco DOC, de origem controlada, se tiver esse selinho de qualidade. Sim. Mas muitas pessoas produziam com a mesma uva um vinho espumante em outras regiões do mundo, como a Sicília, como o sul do Brasil, e colocavam lá na garrafa Prosecco. Então, isso era um problema para as pessoas entenderem o que era um Prosecco e que era um vinho branco com o nome Prosecco. Hoje, a gente tem 30 anos para que todo mundo entenda, 30 anos, desculpa, até 2030, para utilizar a nomenclatura Prosecco, quem já utilizava, e não se pode mais utilizar Prosecco se não produzido nessa zona. Sim. Então, dentro das importadoras de Prosecco, italiano, DOC, Prosecco de terroir, que a gente chama, nós somos a 4ª maior importadora do Brasil. Sim. Né? Então, a gente faz eu digo isso com
o peso que tem isso, porque é de nossa responsabilidade também levar a cultura do Prosecco para um país continental como o Brasil, de 220 milhões de pessoas, fazer entender o que é o verdadeiro Prosecco e saber que pode se tomar no Brasil hoje um Prosecco de qualidade como se toma na Itália. Sim. Olha, e com toda essa sua história, tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Já é, né? Você esteve recentemente agora, você acabou de chegar da Itália, né? Sim. Eu queria saber, um país que você gosta tanto, o que a Itália tem que mais te surpreende, que mais chama a sua atenção? Olha, eu acho a vivacidade da Itália. Eu acho um país que tão menor que o Brasil, do tamanho de um estado praticamente do Brasil, com tanta cultura diferente, com tantas regiões que a gente chama de províncias, né? A gente está na província do Vêneto, mas tem a Lombardia, tem a Puglia, tem a Úmbria, e a cada lugar que você visita, você vê uma diversidade diferente de comida, de cultura, de música, de hábitos. E eu acho tão maravilhoso isso dentro de um país, e cada um orgulhoso do seu pedacinho. Eu sou muito orgulhosa de ser do Vêneto. O Vêneto é uma terra que ela tem indústria, que ela tem, para mim, a melhor comida do mundo. Ela tem neve, ela tem praia, ela tem sol, ela tem Veneza, La Sereníssima, capital do Vêneto. E o italiano ele tem isso, de ter orgulho de onde veio. E é isso que eu acho que falta no Brasil, a gente ter orgulho de ser brasileiro. Sim. Orgulho do nosso pedacinho de terra, de onde a gente pôde tirar o subsídio para ser quem a gente é hoje. O Milton é o Milton porque Votuporanga, Fernandópolis, ali a região onde você cresceu, te deu tanto substrato para ser o Milton. Eu vim de General Salgado, estudei numa escola estadual, aprendi a lidar com gente, aprendi a conviver com as pessoas da zona rural. E tudo isso contribuiu para que eu fosse a Luciana de hoje. E isso é lindo, o italiano reconhece isso. E nós, muitas vezes, deixamos isso perdido. Talvez dando muito mais valor ao que é externo, ao que é de São Paulo, ao que é de outras capitais, e não enxergando o valor daquilo tudo que a gente recebeu da nossa terra, da nossa família, do nosso convívio ali. Sim, muito bonito, Lu. Você sempre esteve ligada a esse lado humano, né? Essas coisas da alma, eu noto muito isso. A vida é um constante aprendizado nesse sentido também, para você? Como que é lidar com essas questões que te fazem crescer no seu interior? Para mim, Deus sempre foi o meu... Jesus Cristo sempre foi meu modelo. Então, se eu tinha alguma coisa que eu buscasse na Terra, era me aproximar dos valores que Ele deixou para a gente. Porque quando você nasce, na prática, a gente não tem um manual de instrução. A gente não sabe o que fazer, o que seguir. Então, a gente vai assim, escutando o que o pai fala, seguindo o que o irmão fez. Mas eu tinha a certeza de que aquele modelo era um modelo que, se eu seguisse, eu teria muito mais chance de dar certo. E aí via como mãe, Nossa Senhora, o que ela fazia para eu poder fazer para os meus filhos? O que Cristo gostaria que eu fizesse para que a humanidade fosse melhor? Isso sempre foi uma coisa que norteou a minha vida. E eu sempre tive no meu coração uma frase: tudo posso, mas nem tudo me convém. Porque o mundo é uma teia de opções, um leque de opções, que te permite fazer tantas coisas, tantas escolhas, e é aí que entra esse limitador, que eu acho que é esse autocontrole, essa questão de você olhar para o ser humano, olhar para você e para quem está do teu lado, até onde eu posso ir. Né? Porque eu posso tudo, eu posso beber, eu posso matar, eu posso destruir a natureza, eu posso. Mas essa é uma frase que São Paulo deixa na carta, se não me engano, aos Romanos, que ele fala: tudo posso, mas nem tudo me convém. E aí a gente para e reflete na nossa posição no mundo, o que convém e o que eu gostaria de ser lembrada se um dia eu não estivesse mais aqui. Como eu gostaria que você se lembrasse de mim, Luciana, o dia que eu não estiver mais aqui. Né? Se é a Luciana que, sei lá, construiu mais casas, a Luciana que vendeu mais objetos, a Luciana, o que eu deixei dentro da tua alma, dentro do teu espírito, que eu pude acrescentar para a tua vida, o quanto eu me disponibilizei para você,
né? É. Isso é muito É um legal. processo da evolução humana mesmo, né? Porque a gente vive momentos em que a gente pensa só na gente, como, eu me dei bem fazendo isso. Nossa, você viu, cara, lançou agora uma água ou alguma coisa assim que está revolucionando e ganhou o mundo. Aí fica aquele monte de gente frustrada e a vida passa, você não descobre seus verdadeiros valores, né? Ficam sonhando com tantos tetos, né? Quando na verdade a gente tem um céu azul aí, sem limites para ser o nosso teto. É verdade. Então, Lu, eu queria ver se você tem alguma outra novidade para contar para a gente em relação à Vinharosa, que eu já experimentei, eu estive no lançamento da sua casa, fiquei extremamente feliz, muito obrigado. Não foi um lançamento, né? Você brindou com Eu quis 3 apresentar amigos. para os nossos colaboradores e para quem vinha, incluir o nosso time de trabalhadores mesmo, de ajudantes, o que era o que eles iam trabalhar. Naquele dia, eu abri uma garrafa de Prosecco e fui explicar para eles no que eles estavam trabalhando, o que era realmente a Vinharosa e o que significava o Prosecco para mim e para o mundo, né? Porque o Prosecco, Milton, é um trabalho de gerações, o estudo de gerações, um trabalho de uma melhoria de terra que vem milenarmente acontecendo. E imagina você poder trabalhar com uma joia dessa sem entender o que você está trabalhando. Então, naquele dia, a satisfação minha era tão grande de poder explicar para aquelas pessoas que estavam entrando no meu time o que era que eles tinham na mão. E eles terem tanto prazer em trabalhar com a Vinharosa como eu sinto hoje. E foi lindo. Então, a Vinharosa, além dos 7 produtos que a gente tem no nosso portfólio, 4 Proseccos, um espumante e 2 vinhos tranquilos. Nós estamos agregando agora mais alguns produtos que a partir de março, abril, devem estar chegando no Brasil. Nós temos alguns projetos. A gente acaba falando muito de São Paulo, porque a Vinharosa nasce em São Paulo e ela cresce ao redor de São Paulo e vai chegar em Rio Preto com a mesma intensidade, mas as minhas energias não estão sendo dedicadas a Rio Preto neste momento, porque a escolha da vinícola para iniciar foi São Paulo. E então, em São Paulo, nós temos uma agenda agora em fevereiro, março. A Vinharosa tem a parte sustentável que já acontece na Itália, de produção, e agora nós estamos unindo o projeto das Valquírias aqui em São José do Rio Preto, para fazer a parte social, o selo social da Vinharosa, onde parte da venda de cada garrafa vai ser destinada ao projeto das Valquírias, para transformar a vida de mulheres, meninas e mulheres que a Amanda já tem buscado aí horizontes. E a Vinharosa entra nesse sentido também de poder ajudar socialmente. Isso é muito legal. Essa menina é uma expressividade, né? Um exemplo mundial, né? Eu vejo as entrevistas dela, nós já fizemos na La VIP, mas às vezes eu fico lendo a respeito dela. Eu acho que você está de parabéns por sua escolha. Viu? Obrigada. E com que mais você sonha? Porque assim, você tem seus filhos hoje, adolescentes e pré-adolescentes, tem um marido maravilhoso que está sempre ao seu lado, sempre tão amoroso, um pai, um marido tão lindo, né? O Renato me apoia muito em tudo que eu faço. O Renato, eu acho que se existe alma gêmea, a gente fala assim, eu e o Renato, a gente é mais ou menos isso. Porque ele sabe o que eu penso, ele respeita, nunca me impôs nada, nunca disse, Luciana, tem que ser assim ou tem que ser assado. O Renato, ele é muito leve, viver com o Renato é muito leve. Ele é eu acho o Renato, eu admiro muito o Renato. Acho o Renato um ser humano genial. Sabe daqueles gênios que você vê como Picasso, como Renoir? O Renato, ele é um artista, ele gosta de criar, ele gosta de desenvolver. Ele nunca se preocupou muito com nada da nossa casa. Se tivesse acontecendo, se uma funcionária estava bem, o quanto tinha para pagar, nada. Porque ele queria se dedicar, a alma dele se dedica à cirurgia plástica de uma forma que ele vive aquilo intensamente. E é prazeroso para mim poder ver o Renato desfrutar daquilo com tanto prazer. O dia que ele não opera, ele vira outra pessoa. Ele vira outra pessoa. Ele gosta, realmente. Ele ama aquilo. E se eu tivesse que, você me perguntou, se eu tivesse que realizar mais algum sonho, se eu sonho com alguma coisa, é poder usufruir de tudo isso que a vida tem proporcionado para a gente, com leveza, por muitos anos.
Porque eu sei que esses anos, agora 40, 50, 60 anos, são anos de muita produção. A gente se dedica muito a produzir, não para a gente, para o mundo mesmo. Para os filhos, criar filhos saudáveis mentalmente para o mundo. Dar subsídio para esses filhos se desenvolverem e poder transferir para o mundo toda essa responsabilidade social, essa responsabilidade com o ser humano. Vou ter 2 filhos médicos, o Otávio já está fazendo medicina, o Heitor entra o ano que vem, se Deus quiser, na medicina. A Maria Tereza decidiu que quer ser artista, vai ser cantora, música, pintora. Talvez vai seguir esse lado artístico do pai. E o meu sonho é esse, Milton, que eu tenha, que eu possa produzir filhos tão bons para o mundo que eu possa ter essa leveza para seguir minha vida até a velhice. Sim. Ah, que bonito. E o que te deixa, que tira o sono, que te deixa nervosa, que desestabiliza você, assim? Eu acho, uma das coisas que me destabiliza são os filhos. Se eu tivesse que falar, alguma preocupação com o filho normalmente me tira muito da minha realidade. Você acha que o mundo tá mudando muito nesse sentido? Está melhorando em alguns aspectos, mas tem um lado muito assustador, né? Muito assustador. Mas e isso por me que preocupa. você acha? Eu tenho certeza que o meu exemplo é soberano, sabe? Eu acho que o exemplo que eu deixo para eles é soberano. Mas uma vez que teu filho vai morar fora, fazer faculdade fora, e se depara com um mundo tão, como você diz, tão violento, tão cheio de oportunidades maravilhosas, e se distancia muitas vezes de Deus, isso é uma preocupação muito grande, porque eu fico o tempo inteiro tentando trazê-los para a realidade, tentando trazê-los para perto de Deus, tentando trazer para os valores da nossa família, para que não se distancie. Mas uma vez que teu filho está vivendo a 250 quilômetros e você não tem o contato diário que você tinha na infância, isso é uma ansiedade, eu vou te dizer, não um medo, porque eu confio no exemplo que eu dei, mas é uma ansiedade que me pega às vezes, que eu me pego às vezes tendo, assim. E a outra preocupação minha é essa questão de manter tudo organizado para todo mundo. Isso me gera uma ansiedade, de forma que eu me cobro, como te falei, me cobro o tempo inteiro de estar tudo sempre muito bom. Então, se eu convido alguns amigos para ir para Floripa, na minha casa, eu quero que sejam recebidos da melhor forma possível. Se eu faço um jantar em casa, eu me preocupo com cada detalhe para que todo mundo se sinta recebido especialmente. Isso, especial. É isso. Acho que é o que mais me tira o sono hoje, são essas pequenas coisas. E o que você tem do passado que mais você leva para o seu futuro, assim? Você, em lembranças, em exemplos? Eu acho que do meu passado é o exemplo da minha mãe mesmo. A minha mãe era uma pessoa muito... Apesar do meu pai ter vindo da Itália e toda essa história que acabamos de contar está ligada ao meu pai só pôde ser quem ele foi e ter tranquilidade para criar nossa família como ele fez, porque ele tinha uma mulher muito forte do lado, que era minha mãe. Mas o que mais me surpreendeu na minha mãe, assim, e me fez ter o exemplo dela, é que com tão pouco que ela tinha, ela ajudava tanto. E deixa eu te fazer mais uma pergunta. Quando você volta à região onde você morou, tudo, você busca esse passado, você encontra seus pais nesses lugares, como que é? Milton, você sabe que isso é um obstáculo que eu tenho. Eu não consegui, desde que meu pai faleceu em 2020, eu não consegui mais voltar para minha cidade, em General Salgado. E quando eu volto para lá e eu vejo a casa onde eu cresci, a casa que eu morei, que hoje está alugada, eu sinto uma tristeza no coração, um vazio, que eu não quero me deparar. Então, eu pareço forte, assim, mas eu também tenho minhas fraquezas. Por exemplo, eu não consigo pensar muito na minha mãe, porque é um sofrimento que eu procuro evitar. Eu sei que eu fiz o melhor que eu pude por eles. Então, tudo bem, está tudo certo, eu não penso muito nisso. E Salgado ficou nesse lugarzinho dentro do meu coração. Um lugar que fez parte da minha história, que eu sou grata, que eu tenho ótimas lembranças, mas que eu não consigo muito voltar para lá e ser leve, assim. Sim. Sem a dor da perda. Mas você leva eles no seu coração, acho que isso que é o que mais importa, né? Nossa, eu tenho lembranças lindas de General Salgado, da minha infância,
do quanto foi rica essa infância, você escutou contando Sim. aqui. Enfim, quando eu penso em Salgado, só lembro coisas boas. E Rio Preto também, porque minha infância foi misturada com Rio Preto e Salgado, porque eu tinha amigos aqui em Rio Preto, passava minhas férias todas aqui, com uma amiga muito querida, a Carolzinha. E ela me apresentou muita gente em Rio Preto, que hoje faz parte da minha vida, que me acompanha desde os 10 anos de idade. Aham. Legal isso, né? Não, e você mantém muitas amigas, né? Você mantém as amizades, né? Eu vejo que você é uma amiga muito fiel, né? Muito irmã, né? Das pessoas, né? Você está de parabéns sempre. Eu queria Obrigada, deixar esse Milton. espaço nosso do podcast sempre aberto para você, ao Renato. Eu queria fazer só uma colocação aqui, para depois a gente poder, as pessoas entenderem um pouco disso. O que é o Milton Flávio e o que é o Fábio, os meninos Sim, da da Lavip, que Lavip. para nós são os meninos da Lavip, para mim e para o É Renato. verdade, a gente se conheceu, a gente era meninos, né? Eu segurei seus filhos, né? O Fábio também. Brincamos Sim, tanto a profissão do Renato, quando se inicia também com a Lavip em Rio Preto. Então, é uma simbiose ali. Os dois juntos sempre, o Renato, a Lavip, o Milton, o Fábio, a Luciana, e onde um pode estar junto com o outro e se ajuda, independente do tempo que a gente passa junto, o nosso coração está sempre ligado. Sim. E a Lavip teve hoje você fala, o Renato é tão grande, o Renato tem uma expressão muito grande, mas a gente deve grande parte disso à Lavip, quando ninguém falava em marketing, quando ninguém imaginava o que o marketing podia transformar uma profissão. Nós, junto com a Lavip, criamos conteúdos maravilhosos, transmitimos a informação de profissionais que éramos para o mundo através de vocês, para o nosso estado, para a nossa região. E isso alavancou de uma forma tão grande a nossa profissão que não seria a mesma história do Renato sem a Lavip. E eu sei que as pessoas hoje, talvez com essa questão do marketing digital e tudo mais, não tenham noção do peso que a Lavip tem dentro de uma profissão. Então, quando a gente pega tanto a revista física, quanto o podcast da Lavip, quanto os conteúdos digitais que agora vocês estão fornecendo, a gente remete, quando a gente vê o nome Lavip, a gente remete a uma força, a uma tradição, a um respeito dentro da comunicação de Rio Preto e região, que é muito forte. Então, não é qualquer revista que nasce com o nome, sei lá, saúde, médico, etc., que vai acontecendo aí, que supera uma tradição de anos. Como eu falei do Proseco, como eu falei, é um trabalho que não é do dia para a noite, é um trabalho que vocês construíram com cada um que você sentou de noite para escrever uma página, com cada fim de semana que você foi até a minha casa para tirar uma foto e pôde entender a minha vida ali naquela foto, de forma a traduzir para a tua revista, para o teu conteúdo, sabe? Isso fez a Lavip ser forte. Isso fez a Lavip ser imbatível, indestrutível. E a única chance da Lavip não continuar sendo a maior revista da nossa região é você e o Fábio não desejarem que isso aconteça. Não, porque... jamais. A gente começou muito com a alma, né? A revista nasceu com muita alma, continua sendo assim. E eu acho que se um dia não tiver mais espaço é porque, de repente, a cidade, o mundo mudou tanto, mas a gente se renova e a marca continua sólida com tantos outros projetos, Sim, né? sempre tem Mas espaço. Fisicamente ela vai longe. Sim, sim, é linda. E espero envelhecer com a Lavip. Ah, eu também. Eu não me vejo fora disso, né? Já busquei outros sentidos, assim, mas não me vejo fora disso. Obrigado pela oportunidade de trabalhar com você. Obrigado por conhecer tantas Lucianas. Eu já até escrevi sobre isso, né? Dentro de uma só. E eu acho que fica tudo tão pequeno a gente falando aqui, perto de tudo que você é, né? Da grandiosidade que você tem como pessoa. Sou extremamente, eternamente, imensamente grato a tudo que você é para mim. Muito obrigado. Milton, obrigada, eu que agradeço a oportunidade sempre de estar com você e poder dividir isso com o teu público, com as pessoas que recebem a Lavip em casa ou pela internet, de forma que a gente possa junto
ser um canal aí de estímulo para as pessoas. Eu fico muito feliz. Muito obrigado, Lu. Obrigada. Muito obrigado mesmo. Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa aqui com a Lu hoje. Como eu disse, foi tudo, né, nós não preparamos, né? A gente deixou correr solto, né? Nem combinamos, conversa acordando. Entre amigos, né? Conversa entre amigos. Muito obrigado mesmo. E a gente se vê agora nas próximas novidades, falando de você, da sua família e do Renato, que breve vem aqui com a gente. Gente, um beijo, obrigado por acompanhar a nossa entrevista.